tá? E aí, resumindo aqui, você vai pegar esse paciente nos primeiros dias, primeiras 48 horas mais ou menos. Você vai deixar esse paciente no sliding scale para você entender como é que tá, como é que se comporta a glicemia desse paciente, como é que a resposta desse paciente à injúria que está levando ele ao internamento, né? O paciente está infectado, vai subir muito a glicemia dele, não vai, o paciente não tá infectado, tem alguma outra razão porque ele está internado. Então você dá um tempo aí para você sacar como é que é, fazendo essas correções. A glicemia dele deu todas acima de 400 no primeiro dia. Já inicia o basal bolus, porque provavelmente ele vai precisar de um NPH aí, uma insulina basal por algum tempo. Comecei o sliding scale para ele e a insulina dele ficou controlada. Então deixa quieto, não precisa fazer esquema basal bolus, a não ser que ele seja um paciente diabético. Então bota um cheirinho de NPH para fazer o controle dessa glicemia, a gente ter um basal. Tá? Então assim, fez essa sliding scale nas primeiras horas, nos primeiros dias, para poder depois passar para o basal bolus. Beleza? E aí como é que você vai fazer o bolus? O bolus desses pacientes você vai fazer 0,1 unidade quilo, e aí você vai fazer particularmente aí antes das refeições em que ele está mais descompensado. Então você vai fazer, por exemplo, se o paciente está tendo mais desglicemias no almoço, aí você corrige a desglicemia especificamente do almoço, coloca ali paciente de 70 kg vai fazer 7 unidades, você vai dividir por todas as refeições, vai dar umas 2 unidades, bota 2 unidades aí para ele. Beleza? Se você está diante de um paciente que já está fazendo o esquema, quem tem mais fácil? Você está dentro de um paciente que já está fazendo o esquema, né? Ele está fazendo 14, mais 0, mais 0, mais 7. Então você já iniciou o esquema, ele continua com as glicemias descompensadas. O que é que você vai precisar fazer? Ajustar de 10 a 20%. Pessoal, de 10 a 20%. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. O colega falou aqui que o pessoal recomenda fazer um lanche às 21 a 22 horas para evitar esse efeito aí. Também é uma possibilidade, né? É uma possibilidade de você colocar um lanche antes do paciente deitar. E aí, assim, se está pensando no paciente internado, talvez não seja a dinâmica do serviço do hospital vir um lanche às 22 horas. Então, eu prefiro colocar a insulina um pouquinho mais tarde, porque ele vai fazer essa insulina seja às 18, seja às 22 horas, e você vai compensar isso aí de alguma forma. Termina que funciona da mesma forma, né? Você manter uma glicose mais alta para que a insulina não faça a hipoglicemia, ou você colocar a insulina mais para bedtime, a insulina um pouquinho mais tarde, para perto do paciente deitar, e aí você evitar esse efeito, né? Esse rebote de hiperglicemia pela manhã. Voltando aqui, se eu tenho aqui, ó, o paciente já faz uso, 14 e 7. E eu quero ajustar, continuam as glicemias descontroladas, eu vou aumentar de 10 a 20% do total. Então, se esse paciente está fazendo aqui 21 unidades no total, né? Eu vou subir 10%, vai dar mais 2 unidades, ele vai ficar fazendo mais 23, 25 unidades. Mais ou menos por aqui. Beleza? Então, eu vou colocar essas 2 a 4 unidades, né, que vai ser, eu vou aumentar aqui no caso, nessa situação aqui, de 2 a 4 unidades, aonde o paciente está precisando mais. Como é que eu vou saber disso aqui? Eu vou olhar no listão como é que está o controle da glicemia dele. Então, vamos lá. 0 hora, 6 horas, 18 horas, 24 horas. Então, eu tenho um paciente que ele está fazendo as glicemias e aí ele fez 382 a 0 hora, fez 130 aqui às 6 horas da manhã em jejum, ele fez 200 às 18 e fez 365 aqui a 0 hora de novo. Então eu estou vendo aqui, esse paciente tem as glicemias descontroladas. Então ele está fazendo mais hiperglicemia a 0 hora do que durante o resto do dia. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir a insulina que vai ter um pico aqui mais próximo às 0 hora. Então eu vou corrigir qual? Eu vou jogar
esse acréscimo aqui, 2 a 4 unidades nessa NPH aqui da noite, beleza? Eu coloco aqui, coloco uma dose maior e esse paciente aí vai tentar compensar essa alteração de insulina aqui a 0 hora. Esse paciente, quando é que você vai precisar reajustar isso aí? Depois de uns 2 a 3 dias você vai reavaliando e vendo como é que foi o controle. Digamos que esse paciente aqui tivesse então essa glicemia aqui das 18 horas que tivesse mais alta, né? E aqui, vamos manter controlado aqui, vou colocar aqui fora de controle também, um pouquinho a 0 hora. Então, ele tem essa glicemia aqui das 18 pior, controle pior. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar ou uma regular aqui, né? Vou colocar 2 unidades regular antes do jantar, é uma possibilidade. Eu posso, se eu aumentar aqui de manhã, vou fazer o pico meio-dia, então é pouco provável que eu vá controlar melhor essa das 18 horas. Eu posso colocar uma dose de NPH aqui, aliás, de meio-dia, né, para ela começar a fazer efeito às 18, ou eu posso até subir essa daqui, mesmo que ela tenha menos efeito direto nas 18 horas, mas o que acontece muitas vezes é que o paciente passa o resto do dia menos desglicêmico. Por quê? Porque eu aumentei a dose da NPH da manhã e eu consigo vir com glicemias mais baixas durante o dia para que esse paciente chegue aqui menos descompensado. Então, às vezes eu consigo controlar ajustando aqui. Beleza? Então, é mais ou menos assim que a gente vai fazer com esses pacientes que estão apresentando aí, que tem quadro de diabetes ou desglicemias, que você vai começar o esquema de insulina para ele. Importante dizer que o paciente que já é diabético, não insulino dependente, que você suspendeu as medicações orais, suspendeu o VO e começou insulina, é importante você avisar para ele que ele não vai ficar fazendo insulina em casa. Muito provavelmente, tá? Muito importante você fazer isso. Por quê? Porque às vezes o paciente fica aperreado, poxa vida, eu não tomava insulina, estava com a insulina toda controlada, e desde então me internei, agora vou ficar fazendo insulina. Ele fica aterrorizado. Então, avisa para ele, informa, estou fazendo a insulina porque a gente precisa controlar melhor o diabetes, para ajudar a ficar melhor mais rápido. A gente também não pode usar as medicações que o senhor usava em casa ou a senhora usava em casa, porque pode fazer mal agora num contexto de estar infectado, num contexto de estar com pneumonia, com infecção urinária. Então explica. Mas quando for ter alta, não vai precisar ficar usando insulina, beleza? A gente vai fazer umas furadinhas aqui durante o internamento e depois não vai precisar continuar usando. Importante informar o paciente e avisar que ele não vai precisar ficar usando a insulina, beleza? Só um adendo, né? Antes de entrar na parte de hipoglicemia, paciente com hiperglicemia, né? O HDHI, mas assintomático. Doutora, cheguei aqui porque estou sentindo Estou sentindo uma coisa diferente. Quando meu joelho dói é porque minha glicemia está alterada, eu vi a glicose em casa, estava alta, aí eu vim para cá. Estou sentindo que estou sentindo uma coisa diferente, eu tenho uma sensação, toda vez que eu tenho essa sensação que minha glicose está alta, que eu verifico a glicose está alta, eu vim aqui para poder corrigir a glicose. Não precisa tratar esse paciente, não precisa fazer insulina, não precisa fazer soro, não precisa você fazer nenhuma intervenção específica para esse paciente, porque ele chegou sentindo qualquer coisa e a insulina está alterada. Não precisa tratar esse paciente. O paciente que faz hiperglicemia assintomática, ele não precisa ser tratado, tá? Ele, naquela hora, ele não precisa ser tratado na emergência. Ele precisa de um controle e de um acompanhamento ambulatorial mais adequado. Então, esse paciente aqui,
você tem que mandar para o ambulatório. Manda ele para o ambulatório, explica, ó, sua glicemia está alterada porque você não trata direito, sua glicemia está alterada porque você está comendo de tudo, sua glicemia está alterada porque você não faz um acompanhamento, explica quais são os riscos para esse paciente e fala, ó, procura um ambulatório, procura o seu clínico, procura o seu endocrinologista, procura quem trata a sua glicemia, quem trata a sua glicose, para que você não fique com um quadro descompensado. Não precisa tratar nada agora, vá para casa. Então, esse paciente, se você fizer insulina, fazer soro, você aumenta o risco dele ter complicação relacionada ao seu tratamento da insulina, você aumenta o tempo de permanência, aumenta o custo desse paciente, porque ele está gastando recursos dos serviços para tratar uma situação clínica que não tem necessidade de tratar especificamente na emergência, beleza? Então, paciente com hiperglicemia assintomático é casa.